João olhava pela janela de sua modesta casa enquanto o sol se punha por trás das colinas. O dia parecia se encerrar de forma serena, mas seu coração estava inquieto. A pequena igreja que liderava há 5 anos estava quase vazia. O banco de madeira esculpido à mão por seu avô, que costumava ficar repleto de fiéis, agora acomodava apenas alguns rostos familiares. Poucos membros ainda compareciam aos cultos. Sua esposa Maria estava ocupada preparando o jantar na pequena cozinha, enquanto seu filho Lucas brincava com seus carrinhos de madeira no chão. Eles eram sua força, mas João sentia o peso de não conseguir prover espiritualmente para sua congregação e, em última análise, para sua própria família. A cada domingo que passava, a igreja parecia mais silenciosa, e as doações, quase inexistentes, não eram suficientes para cobrir as despesas básicas. O som dos risos de Lucas trazia-lhe algum conforto, mas a inquietação permanecia. Foi quando ouviu o som do carteiro. Uma carta caiu na caixa de correio, e João se dirigiu para buscá-la. Ao abrir o envelope, seu coração afundou. Era uma carta da sede da denominação. As palavras saltaram aos seus olhos. Considerando o encerramento das atividades da igreja devido à baixa frequência e dificuldades financeiras, João não acreditava no que lia. Fechou a carta e a guardou no bolso, tentando processar a situação. Ele sabia que a igreja não estava prosperando, mas nunca imaginara que chegaria ao ponto de ser fechada. Esse era o lugar onde acreditava ter sido chamado por Deus para servir. A pequena igreja, com suas janelas de vitrais simples e o púlpito de madeira desgastada, representava anos de esforço, fé e dedicação. Tudo isso poderia acabar em breve, e ele se sentia impotente para impedir. "João, está tudo bem?" Maria perguntou, percebendo a expressão perturbada no rosto do marido. Ele não conseguiu responder imediatamente. Apenas deu um suspiro profundo, tentando manter a compostura. João sabia que precisava encontrar uma solução, mas pela primeira vez começou a duvidar se era capaz de manter sua fé firme. João sentou-se à mesa do jantar em silêncio, a carta ainda em seu bolso, pesando como se fosse uma pedra. Maria colocou a comida sobre a mesa, mas notou que seu marido estava distante. Depois de um longo silêncio, ele finalmente entregou a carta a ela, evitando olhar em seus olhos enquanto ela lia as palavras que o haviam perturbado tão profundamente. Maria respirou fundo, colocando a carta de lado. "Nós sabíamos que as coisas estavam difíceis, mas não esperava isso tão cedo", ela disse calmamente. Embora sua voz fosse suave, João podia ver a preocupação se formando em suas feições. "Eu tentei de tudo", João respondeu, sentindo o peso de sua falha. "Convidei pessoas, organizei eventos, mas parece que a fé da comunidade está morrendo, e eu não sei mais o que fazer." Maria se aproximou, colocando a mão sobre a dele. "Talvez Deus tenha outros planos, João. Talvez este seja um sinal de que precisamos seguir um caminho diferente." Essas palavras ressoaram fundo. Será que Maria tinha razão? Será que Deus estava fechando uma porta para abrir outra? A ideia era desconfortável para João, que sempre acreditou estar exatamente onde deveria estar. No entanto, enquanto a dúvida crescia, ele sabia que não podia se render sem tentar mais uma vez. No dia seguinte, João decidiu visitar a cidade vizinha. Havia rumores de que um pastor, chamado Pedro, estava liderando uma grande congregação lá. Seus sermões atraíam multidões e a igreja prosperava. Talvez ele pudesse aprender algo ou encontrar uma inspiração. Ao chegar à igreja de Pedro, João ficou impressionado com o tamanho do prédio. Era moderno, cheio de luz e vida. As pessoas sorriam ao entrar, como se estivessem ansiosas para ouvir o sermão. Pedro, o pastor, era um homem carismático que falava com uma paixão contagiante. No entanto, ao ouvir o sermão, João sentiu-se desconfortável. Embora as palavras fossem animadoras, pareciam superficiais. Pedro falava mais sobre felicidade e sucesso na vida do que sobre os desafios e sacrifícios da fé. João voltou para casa confuso. Pedro havia encontrado uma fórmula que atraía as pessoas, mas algo parecia estar faltando. Será que era isso que ele deveria fazer? Mudar sua mensagem para algo mais agradável, mais acessível? Enquanto essas perguntas o atormentavam, João sabia que estava prestes a enfrentar a decisão mais difícil de sua vida. De volta à sua pequena casa, João se sentou em sua poltrona de leitura, encarando a Bíblia aberta em seu colo. As palavras de Pedro ainda ecoavam em sua mente. O que ele viu na outra igreja o deixou inquieto. Pedro atraía grandes multidões, isso era inegável, mas algo sobre a mensagem parecia vazio.
como se faltasse a profundidade e a essência da verdadeira fé. João sentiu um conflito interno crescente. Por um lado, ele queria salvar sua igreja, queria ver os bancos novamente cheios de pessoas buscando a Deus. Mas por outro lado, ele sabia que não poderia, em boa consciência, mudar sua pregação para agradar mais pessoas. Seu chamado sempre fora sobre a verdade, sobre a fé que exige sacrifícios, sobre os desafios da vida cristã e sobre perseverar nos momentos de dúvida. João temia que, ao seguir o caminho de Pedro, estaria comprometendo sua missão e a pureza de sua mensagem. No entanto, a dúvida era uma força poderosa. Talvez eu precise ser mais flexível, ele pensou. Talvez essa é a maneira de alcançar mais pessoas e manter a igreja viva. Naquela noite, após colocar Lucas para dormir, João saiu para caminhar pela cidade silenciosa. Ele precisava de clareza, e a única forma que sabia obter respostas era em oração. Enquanto caminhava, ele orou com fervor, pedindo a Deus orientação sobre o que fazer. A brisa da noite parecia trazer um leve consolo, mas sua alma ainda estava inquieta. Ao chegar à igreja, João entrou e se ajoelhou diante do púlpito. Olhou ao redor, vendo os bancos vazios e sentiu uma dor no peito. Esta era sua missão. Ele havia dedicado anos de sua vida a este lugar e às poucas almas que ainda permaneciam. E então, como se fosse uma resposta silenciosa, ele se lembrou de algo que seu pai, também um pastor, costumava lhe dizer. A fé não é sobre números, João, é sobre corações tocados. Aquela lembrança trouxe lágrimas aos seus olhos. A verdadeira fé nunca seria medida pela quantidade de pessoas, mas pela profundidade com que ela transformava vidas. Com isso em mente, João tomou sua decisão. Ele sabia que não poderia trair sua própria essência ou a mensagem que sempre pregou. Mesmo que isso significasse perder a igreja, ele seria fiel à sua verdade. No domingo seguinte, João começou a preparar o que poderia ser seu último sermão. Ele sabia que não haveria espaço para arrependimentos. Ele pregaria a mensagem mais sincera de sua vida, sobre fé, perseverança e confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia desmoronar. O domingo amanheceu ensolarado, mas o coração de João estava pesado. Ele sabia que este poderia ser o último sermão que pregaria naquela igreja. Vestido com seu traje simples, João caminhou até o altar, o som de seus passos ecoando pela nave quase vazia. Apenas alguns membros fiéis estavam presentes, as mesmas poucas pessoas que vinham semanalmente. Maria estava sentada no banco da frente com Lucas ao seu lado, os olhos fixos nele, oferecendo seu apoio silencioso. João fechou os olhos por um momento, respirou fundo e subiu ao púlpito. O silêncio na igreja parecia profundo, e ele podia ouvir seu próprio coração batendo no peito. Era agora. Não havia mais tempo para dúvidas. Ele começou sua mensagem com uma voz firme, mas tranquila. Meus irmãos e irmãs, hoje não estou aqui para falar de prosperidade, de facilidade ou de promessas superficiais. Estou aqui para falar daquilo que realmente nos sustenta, a fé verdadeira. Aquela que é testada nos momentos mais difíceis, quando tudo parece estar perdido. À medida que falava, João sentiu uma nova força emergir dentro dele. As palavras não eram apenas para sua congregação, eram para ele também. Ele precisava se lembrar de que sua missão não era garantir que sua igreja estivesse cheia, mas garantir que sua mensagem fosse fiel ao que Deus o havia chamado para pregar. Deus nunca prometeu que o caminho seria fácil, continuou João. A fé não é algo que usamos para escapar das dificuldades, mas sim algo que nos fortalece para enfrentá-las. Jesus nos ensinou a carregar nossas cruzes, não a abandoná-las no primeiro sinal de cansaço. Conforme o sermão avançava, João sentiu a atmosfera mudar. Embora houvesse poucas pessoas, ele percebeu que sua mensagem estava alcançando o coração de cada uma delas. Alguns olhavam para ele com lágrimas nos olhos, outros pareciam profundamente concentrados em suas palavras. Ele finalizou sua pregação falando sobre perseverança. Nos momentos de incerteza, quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor, precisamos confiar em Deus. Ele nunca nos abandona. Se tivermos fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Quando João terminou, um silêncio reverente tomou conta da igreja. Ele desceu do púlpito com a sensação de missão cumprida, sem saber o que viria a seguir. Para ele, aquele momento representava não apenas um sermão, mas uma entrega completa de sua vida e sua missão nas mãos de Deus. Ele tinha pregado com sinceridade, sem tentar agradar, sem modificar a verdade. Quando o sermão terminou, João se sentou no banco da frente ao lado de Maria, sentindo um misto de alívio e incerteza.
Ele havia feito o que precisava ser feito. Havia pregado a verdade que carregava no coração, sem concessões. Não sabia o que o futuro reservava para ele ou para a igreja, mas sentia uma paz que não experimentava há muito tempo. Enquanto recolhia suas anotações e se preparava para sair, algo inesperado aconteceu. Um pequeno grupo de pessoas se aproximou do altar. Eram rostos novos, pessoas que João nunca havia visto antes. Um homem, de aparência simples, com roupas de trabalhador rural, tomou a palavra. Pastor João, disse o homem, eu ouvi falar da sua igreja através de um amigo e decidi vir hoje. A sua mensagem me tocou profundamente. Tenho ido a muitos lugares em busca de algo verdadeiro, e hoje encontrei isso aqui. Gostaria de trazer minha família no próximo domingo. João ficou surpreso. Ele havia preparado aquele sermão acreditando que seria seu último, mas ao que parecia, algo maior estava acontecendo. Logo, outras pessoas se juntaram ao homem. Nós também sentimos o mesmo, disse uma mulher, com uma criança pequena ao seu lado. Há algo autêntico em suas palavras. Queremos fazer parte disso. Maria, que assistia tudo de perto, segurou a mão de João, sorrindo com os olhos cheios de lágrimas. Ela sabia o quanto esse momento significava para ele. Era uma resposta às suas orações, mas de uma forma que João jamais esperava. Não eram grandes multidões, mas eram pessoas sinceras, atraídas por uma mensagem genuína. Nos dias seguintes, a notícia da pregação de João se espalhou pela cidade vizinha e, aos poucos, mais pessoas começaram a frequentar sua pequena igreja. Elas vinham não pela promessa de uma vida fácil, mas pela verdade que João oferecia. A igreja, que antes estava à beira do fechamento, começou a florescer novamente, com novas famílias chegando para ouvir as palavras de fé e perseverança que João tanto defendia. João, Maria e Lucas encontraram renovação em suas vidas. A igreja, embora ainda pequena, estava mais viva do que nunca, não por causa de números, mas por causa da profundidade da fé que ela agora inspirava. João aprendeu que o sucesso de seu ministério não dependia de grandes congregações, mas de corações transformados. No final, ele entendeu que sua missão não era mudar sua mensagem para agradar a todos, mas ser fiel à verdade que Deus lhe confiou. E com isso, João redescobriu a força da fé que o sustentaria para o resto de sua jornada. Gente, olha essa caneca térmica super compacta. Ela tem isolamento a vácuo, então sua bebida fica quente ou fria por muito mais tempo. Eu uso para café, chá, água e até cerveja, é muito versátil. E é feita de aço inoxidável, super resistente e durável. Chega de copos plásticos, galera, vamos deixar o planeta mais clean. Eu não fico sem essa caneca no meu dia a dia. Ela é fácil de carregar, perfeita para quem tem uma rotina agitada. E sério, ela é muito estilosa, combina com qualquer look. A qualidade é top, eu confio muito na Contigo. Então não perde tempo, corre e garante a sua já. O link para a compra no primeiro comentário fixado, corre lá.